seja muito bem-vindo aqui ao ED na TV. É uma satisfação, uma honra inenarrável poder estar aqui na sede do Ministério de Daquê, Ministério Cristocêntrico presidido pelo pastor Elianai Cabral. Ele está completando 40 anos de atividades como comentarista de escola dominical na CPAD, tem uma longa trajetória com inúmeros livros publicados, é o consultor doutrinário e teológico tanto da CJDB quanto da CPAD, e hoje nós vamos conversar sobre essa revista que está disponível para você adquirir neste segundo trimestre da Escola Dominical para a classe de adultos, Lições Bíblicas Adultos e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Pastor Elianai Cabral, é uma honra, como eu disse aqui, poder estar com o senhor. Eu quero dizer a todos os amados irmãos e cumprimentá-los com a paz do Senhor, da alegria de poder escrever mais uma revista de escola dominical, num tema que, quando eu recebi o tema para desenvolver o comentário, eu me senti desafiado e alegre ao mesmo tempo, por se tratar de uma temática tão rica, tão boa, do Evangelho de João. João, o grande apóstolo cristológico, sem dúvida alguma, o que mais desenvolveu comentários e palavras e visão sobre Jesus e a sua natureza divina acima de tudo. Pastor Elianai Cabral, é interessante nós notarmos que já de cara a primeira lição trata do verbo se fazendo carne, né? Isso é uma verdade de uma beleza incrível, né? Porque os filósofos, os homens das ciências, os homens das artes tinham na palavra uma busca incessante. E Deus se revelou por meio dessa expressão. Como é que o senhor abordou ela? Na verdade, esta temática ela foi desenvolvida ao longo dos séculos da era cristã. E nos primeiros séculos da era cristã, os teólogos tiveram grandes dificuldades em definir especialmente as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Porém, a palavra de João, quando declara "e o verbo se fez carne", quebra completamente toda e qualquer teoria que renegue a sua natureza divina e ao mesmo tempo humana. E é isso que nós estamos desenvolvendo aqui, mostrar que o Jesus que esteve na terra e se fez homem, ele veio revelar exatamente sua natureza divina como filho do Deus vivo. A lição de número 2 foca o novo nascimento. Tem como pano de fundo, não é, o encontro de Jesus com Nicodemos, numa revelação de profundo amor do Deus que busca o homem, né, a mulher, aquela pessoa que, teoricamente, aos nossos olhos são inalcançáveis. Sem dúvida alguma, Nicodemos foi um homem que chamou a atenção nos evangelhos, em primeiro lugar por ter sido um homem piedoso, mas um tanto racional. Então ele tinha um pouco de dificuldade para entender alguns aspectos espirituais, principalmente de uma doutrina como essa que Jesus trouxe. Porque a doutrina que Jesus trouxe foi uma novidade fantástica. Ao falar de novo nascimento, Jesus estava desafiando a inteligência desse grande homem, desse homem que era um dos chefes do Sinédrio, que pertencia à casta dos fariseus, era um religioso exemplar. Entretanto, ele tinha dificuldade para entender especialmente aquilo que Jesus o desafiou, que era necessário nascer de novo. Essa é uma expressão muito importante, necessário vos é nascer de novo. Como que as pessoas que estão nos acompanhando devem encarar essa verdade? A Bíblia usa sempre linguagens diferenciadas, linguagens figuradas e linguagens literais. E aqui Jesus usa uma linguagem figurada para ilustrar
à semelhança do nascimento de uma criança, também falar do nascimento de uma nova vida em Cristo Jesus, ou seja, de um novo nascimento trata-se de um nascimento espiritual e não meramente física. Agora, pastor, a gente já vai chegando na lição de número 3. Nós estamos fazendo aqui, para você que está nos acompanhando, um panorama geral sobre todas as lições, sobre o que tem de temática, sobre o que tem de assunto, para que você possa, de antemão, se motivar, né, participar da classe de escola dominical numa igreja evangélica próxima de você, que adota a revista Lições Bíblicas da CPAD. Eu tenho certeza absoluta que você vai ganhar muito. Então, fica aqui conosco, prestando atenção nesse overview, porque ele vai falar muito ao seu coração. Lição 3 fala da verdadeira adoração. Existem milhões de conceitos sobre adoração, mas qual é o conceito que João pretendia passar para nós que estamos hoje no século 21, pleno 2025, já um quarto de século do novo, século passando? O que a gente precisa guardar para não perder a conexão com o ensino de João? É interessante perceber de que a doutrina da adoração, a despeito de ser uma doutrina muito tratada, e muita gente que escreve e emite conceitos variados sobre a doutrina da adoração, essencialmente aquilo que João queria que todos nós entendêssemos, e foi inspirado pelo Espírito Santo, é a apresentação, a identificação da pessoa de Jesus Cristo como Filho do Deus vivo. Então a adoração tinha uma finalidade básica, que era indicar Jesus como Filho de Deus, a sua natureza divina, e a ele merece toda honra e todo louvor nesse sentido. Bom, a lição de número 4 trata de um assunto bastante interessante. Jesus, o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ela é a garantia, essa lição, de que nós precisamos trabalhar na nossa vida devocional, na meditação, na leitura da palavra, para que possamos ter uma vida de satisfação espiritual. Bom, de que maneira ela pode nos ajudar no desenvolvimento emocional, espiritual e também na construção de uma espiritualidade sadia? Os judeus, eles acreditavam piamente que o único pão do céu era aquele que foi comido no deserto pelo povo de Israel quando estava na sua caminhada para a terra prometida. Porque a Bíblia expressa como pão do céu, mas um pão perecível. E como Jesus confrontava os judeus com as verdades acerca da sua própria pessoa e daquilo que ele representava, Jesus teve que mostrar disso. Se vocês querem comer um pão do céu, que era o maná, que caiu no deserto, mas era perecível. Mas eu, disse ele, eu sou o pão vivo do céu. Quem comer desse pão nunca vai perecer, esse pão nunca vai estragar, nunca vai ter problemas, porque é um pão vivo do céu. E Jesus se apresentou como tal. O pão que Jesus queria mostrar era a sua própria vida. Ele falava da sua carne, ele falava da participação daquelas pessoas que querem servi-lo, mas precisam comer desse pão para subsistirem espiritualmente no mundo que vivemos. A lição de número 5, nós já chegamos à lição de número 5, ela tem por título A Verdade que Liberta, com base em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade não tem relação nenhuma com a filosofia, não tem relação com nenhuma ideologia política ou qualquer outra vertente da vida humana. Bom, na perspectiva de João, o que essa verdade significa? Essa verdade, em primeiro lugar, era uma verdade encarnada na pessoa de Jesus. É por isso que ele podia dizer: eu sou a verdade. Se ele se identificava como tal, ele está dizendo:
que a verdade que o mundo busca não é no campo da filosofia, das muitas religiões e dos conceitos materialistas, não. A verdade que ele apresentava era uma verdade que expunha publicamente, na vida particular das pessoas, quem era Jesus e o que ele significava para a vida das pessoas. Jesus era a verdade que representava o evangelho que pregamos. O evangelho que pregamos é essa verdade que Jesus encarnou. E, na verdade, realmente, o que nós queremos entender é que Jesus queria que, se ele era a verdade encarnada, ele espera que quando eu absorvo essa verdade na minha vida, eu também encarne essa verdade como testemunho de quem é Jesus, do que é o Evangelho, do que ele representa para a vida das pessoas. Viva plenamente a palavra de Deus. Exatamente. Muito bem, a conversa está muito boa aqui com o pastor Elianai Cabral. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui nessa conversa para que você possa conhecer as novidades que a CPAD tem para lhe oferecer. Voltamos já já. Olá, a paz do Senhor. Este vídeo tem o objetivo de apresentar a você a Bíblia de Estudo Patmos. Ela é a esperada novidade de 2025, pois é a Bíblia de estudo mais abrangente já criada. Certamente, gerará grande repercussão entre os estudiosos, pois ela foi especialmente preparada pela CPAD para você que ama as Escrituras. Preste atenção, pois nos próximos minutos vamos examiná-la por dentro. Todavia, preciso lembrá-lo de que a melhor maneira de apreciar a beleza e o valor dessa Bíblia é experimentá-la por si mesmo. Então, vamos explorá-la por dentro, para ver o que a torna tão única e útil. A Bíblia de Estudo Patmos combina o melhor e mais recente estudo evangélico com o texto bíblico na versão Almeida Revista e Corrigida. Uma tradução essencialmente literal, especialmente adequada para o estudo das Escrituras. O resultado é um estudo bíblico completo, com notas, mapas, ilustrações, gráficos, cronogramas, artigos e diversos outros recursos. Cada livro da Bíblia começa com uma introdução essencial, que inclui informações importantes sobre o autor, a data de escrita, o pano de fundo e o cenário histórico. Além disso, a introdução apresenta uma linha do tempo que mostra onde o livro se encaixa na história bíblica. Um grande mapa de seu cenário, uma descrição das características literárias, um extenso gráfico dos temas-chave e um esboço detalhado do livro. Ao longo das mais de 2.200 páginas, você encontrará 20.000 notas de estudo escritas especificamente para a Bíblia de Estudo Patmos. Essas notas explicam de forma clara e cuidadosa o significado do texto bíblico e oferecem respostas objetivas para perguntas frequentemente levantadas. Além disso, fornecem informações teológicas, históricas e arqueológicas sobre as passagens da Bíblia, com o propósito de ajudar as pessoas a compreendê-la de maneira mais profunda. Mais de 200 mapas estão distribuídos ao longo da Bíblia de Estudo Patmos. Cada um desses mapas é apresentado de forma vibrante nas páginas que contêm o texto bíblico que ele ilustra. Além disso, a Bíblia de Estudo Patmos inclui mais de 50 artigos sobre tópicos essenciais, como a autoridade, a confiabilidade e a interpretação das Escrituras. Todos escritos pelos principais estudiosos e professores da atualidade. Essa obra não apenas informa os leitores sobre importantes locais e edifícios bíblicos, mas também os retrata visualmente. Mais de 40 ilustrações de alta qualidade, incluindo representações do tabernáculo, do Templo de Salomão e da cidade de Jerusalém, foram criadas por uma renomada empresa de ilustração arquitetônica,
sob a supervisão cuidadosa de especialistas de renome mundial em arqueologia bíblica. O resultado é uma série de reconstruções notáveis. Vejamos alguns exemplos. Começamos por volta de 1000 anos antes de Cristo, quando o rei Davi capturou a pequena cidade de Jerusalém. Quando seu filho Salomão assumiu o trono, ele expandiu a cidade. E no topo do Monte Moriá, construiu um magnífico templo para adoração e sacrifício. Ele é retratado aqui na Bíblia de Estudo Patmos com detalhes meticulosos. Depois, vemos como era Jerusalém após o exílio, quando os israelitas começaram a reconstruir sua cidade e seu templo em ruínas sob a piedosa liderança de Neemias. Agora, avançamos centenas de anos para a cidade de Jerusalém, que foi dramaticamente expandida por Herodes no tempo de Jesus. Aqui, vemos a localização do palácio onde Jesus foi julgado por Pilatos, assim como o Monte do Templo, onde ele andou, conversou com seus discípulos e confrontou os líderes religiosos de sua época. A Bíblia de Estudo Patmos também nos leva diretamente para o próprio templo de Herodes, mostrado neste desenho em corte, renderizado com precisão histórica. Com esses e muitos outros desenhos notáveis, as cenas e paisagens da Bíblia ganham vida de uma maneira nova e envolvente. A Bíblia de Estudo Patmos foi criada para ajudar as pessoas a compreender as Escrituras de maneira mais profunda, ou seja, a encontrar a verdade eterna da Palavra de Deus como uma realidade poderosa, transformadora e convincente. Sua beleza e clareza são absolutamente extraordinárias em um mundo onde as palavras podem significar qualquer coisa. É maravilhoso poder recorrer imediatamente à confiabilidade e à verdade da Palavra de Deus. Os 95 estudiosos e professores que compuseram a Bíblia de Estudo Patmos realizaram um trabalho notável. Por isso, acredito que ela será um recurso essencial para aqueles que desejam compreender a Palavra de Deus de maneira mais profunda e baseada em princípios sólidos. Obrigado por se juntar a mim nesta apresentação. Creio que ficou claro como a CPAD se dedicou a honrar a Palavra do Senhor com excelência, beleza e precisão por meio deste grande lançamento. Reserve já a sua Bíblia de Estudo Patmos, por causa da Palavra de Deus. Estamos de volta aqui com o ED na TV, hoje conversando com o pastor Elienay Cabral, comentarista das lições bíblicas da CPAD para o segundo trimestre do ano de 2025, nessa temática maravilhosa que você já conhece, que é "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo João. A lição 6 fala sobre o bom pastor e as suas ovelhas. Jesus se revela como o bom pastor. Qual a finalidade que ele teve ao usar essa parábola, essa linguagem figurada que ele queria ensinar para os homens daquela época e para nós hoje? Jesus tinha interesse em tirar lições de uma experiência cotidiana da vida do povo antigo, que convivia muito com a criação de ovelhas, os pastos, e na verdade Jesus quis mostrar mais para todos nós a importância que ele dá com cuidado com as suas ovelhas, com a proteção que ele dá para as suas ovelhas, para livrá-las dos predadores, dos falsos pastores, dos falsos porteiros. Para que evitasse isso, era necessário que ele mostrasse, ele se identificasse, mais do que mostrasse, ele se identificasse como tal. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Aquele que cuida, aquele que tem cuida, que protege, especial. Que tem cheiro. O pastor verdadeiro é aquele que tem cheiro de ovelha, é aquele que se mistura com as ovelhas.
é aquele que é reconhecido e identificado até pelo som da sua voz. Esse é o verdadeiro pastor. E mais do que isso, é aquele que dá a vida por elas, né? Dá vida por ele, mas Jesus fez isto, e Jesus fez isso mostrando que não é impossível para que os pastores modernos Os líderes espirituais se identifiquem com ele, se identifiquem com a lição do pastoreio. Essa lição que está faltando nos tempos atuais. A igreja tem se modernizado exageradamente, ao tal ponto que muitos líderes que se dizem pastores são líderes muito mais profissionais e materialistas do que de fato espirituais. O verdadeiro pastor, ele adquire, ele absorve a verdadeira filosofia pastoral, do cuidado do pastor com as suas ovelhas. Verdade. E você que está nos acompanhando, perceba que o assunto é forte, o assunto promete muito desenvolvimento espiritual para a sua classe e para você mesmo como professor, superintendente, líder espiritual, pastor, porque são temáticas que estão focadas na espiritualidade cristã. E na lição 8 o senhor já foi com um tema muito interessante, Jesus e uma lição de humildade, que tem a conexão direta com essa ideia do pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas de que forma, né, compreender a relevância da virtude da humildade é relevante no autoconhecimento e também como uma representação de uma vida plena em Deus? Humildade, palavra maravilhosa, palavra séria, palavra que compromete de fato o papel daqueles que lideram na obra de Deus, porque quando Jesus ensinou sobre humildade, Jesus preparava os seus discípulos para a continuidade da obra que ele tinha começado e que eles continuariam após o Pentecostes. Então Jesus quis mostrar para eles que o verdadeiro líder tem que ser humilde. E o verdadeiro humilde não age com preconceito, não age com ostentação, não age com vaidade. O verdadeiro líder que é humilde é aquele que se mistura com as outras pessoas. E Jesus deu o exemplo disso ao lavar os pés dos discípulos. Eles é que deveriam lavar os pés do Senhor, mas foi o Senhor que tomou uma bacia com água e, na verdade, uma toalha e de joelhos, cingido. É interessante a palavra cingir aqui. É interessante isso aí. Só rapidamente vou dizer a vocês. Cingir significa tomar as pontas dos vestidos daquela época que se usava, as pessoas usavam, tomava as pontas dos vestidos compridos e os amarrava à cintura para ter pernas livres para se movimentar. Tomava as pontas das mangas largas dos seus braços e os colocava e os amarrava atrás do pescoço. Para quê? Para que ele pudesse cumprir, pudesse fazer o trabalho que tem que ser feito. Jesus se ajoelhou e lavou os pés de cada um dos seus discípulos e disse: façais vós também. Fazei também vocês. Vocês devem fazer a mesma obra, ter o mesmo espírito de humildade. E essa lição que os irmãos vão estudar é de uma riqueza fantástica, imensurável, em que poderão extrair muitas verdades importantes acerca da humildade na vida daqueles que lideram na obra de Deus. Muito bem. Lição 9. O caminho, a verdade e a vida. O que o Senhor Jesus quis expressar com essas palavras? Se alguém quiser chegar a Deus, o caminho é Ele. A verdade que precisam conhecer é Ele, Jesus. A vida é Ele quem dá. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida,
para se chegar a Deus, nós não temos dúvida nenhuma de que este é o modo mais simples e objetivo de podermos conhecer a Deus, falar com Deus, gozar da sua bênção e obter dele a salvação que ele nos deu através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Lição 10 trata da promessa do Espírito Santo, né, de que o Espírito Santo viria. De acordo com a sua lição, explica pra gente, pastor, o conceito da palavra consolador. Consolador, uma palavra que na língua original do Novo Testamento, que era o grego koiné, aparece como paráclito. E paráclito ou paracleto, não importa como você vai pronunciar, significa o consolador. Dá a ideia de um advogado que é chamado para ajudar ou para assumir no lugar de outrem e defender a outra pessoa. Jesus é o nosso advogado. Por isso Jesus é chamado advogado dos pecadores. Agora, o que Jesus fez? Jesus disse que ele era um consolador, mas ele estaria enviando um outro consolador. E o outro consolador é o Espírito Santo. É ele quem cuida da igreja, é ele quem dirige a igreja, é ele quem faz a obra. Não é o anjo Gabriel, não é o anjo seja lá o que for. Não é o pastor fulano de tal. A bênção vem através do Espírito Santo. É ele quem guia a igreja, é ele quem distribui os dons. Parte dele o fruto do Espírito na vida das pessoas. Por isso ele é o Consolador. Mas esse é um desafio pentecostal. E um desafio pentecostal atual. Não é alguma coisa que tinha que acontecer no passado para formar a igreja. Não. A igreja foi formada com a presença do Espírito Santo e ele continua no nosso meio, fazendo tudo aquilo que nós queremos, consolando os corações acerca da vinda de Jesus, batizando com o Espírito Santo os crentes para torná-los capacitados para pregar o Evangelho e fazendo com que a esperança da glória seja motivada pela presença dele. É o Espírito Santo quem motiva a nossa esperança. Por isso, ele é o Consolador. Pois é, essa lição parece que é também uma exortação, né? A não deixarmos apagar a presença do Espírito Santo, né? A sua presença ser, enfim, não podemos entristecê-lo, porque se entristecemos o Espírito Santo, ele se afasta e aí torna mera religiosidade, né? Perdemos o vínculo com aquele que dá vida à igreja. É interessante perceber o seguinte, só um fato que me veio à mente agora. A igreja, quando ela começou o seu protestantismo através de Martinho Lutero, Calvino, Armínio, Zwinglio e tantos outros daquele do século XV ou XVI, eles se preocuparam tanto com a questão da doutrina da salvação, a soteriologia, que relegaram a um segundo plano a doutrina do Espírito Santo. Eles não descreram, não desfizeram, mas só relegaram muito, né? Mas graças a Deus que no século XVII, XVIII, XIX essa doutrina veio à tona com toda a sua força, porque nunca morreu a realidade atual do Espírito Santo na vida da igreja. Glória a Deus por isso. Gente, está muito boa a conversa, nós chegamos aqui na lição 10. Vamos a um rápido intervalinho e a gente já volta para tratar das 3 últimas lições que vão fazer toda a diferença no seu trimestre. R$2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB,
Apoio CPAD. Estou de volta para conversar com o pastor Elianai Cabral sobre as 3 últimas lições que compõem a revista Lições Bíblicas do segundo trimestre do ano de 2025. O tema é o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Pastor, vamos lá. Lição de número 11 fala sobre a intercessão de Jesus pelos discípulos. A oração sacerdotal aqui é o foco. Quais as relações dessa oração para aquela época com o tempo presente, né? O que essa oração sacerdotal fala de importante para nós hoje e para os alunos daqueles irmãos que estão nos acompanhando? Na verdade, Jesus deu destaque a 3 aspectos dessa oração intercessória. O primeiro aspecto diz respeito à oração que ele fez por si mesmo, ou seja, ele pede ao Pai a glorificação do seu ministério e da sua vida, porque ele pressentia que o tempo estava chegando, ele ainda não havia enfrentado o Calvário, mas estaria próximo. E a glorificação dele significava a vitória total para a igreja também. Então ele orou por ele, para que ele conseguisse e conquistasse essa vitória, e fez mais. Em segundo lugar, ele orou pelos seus discípulos, aqueles homens e mulheres que dariam prosseguimento à obra que ele começou de evangelização no mundo inteiro. Isso aconteceu após o Pentecostes. Em terceiro lugar, Jesus ora pela igreja como um todo. Então a visão de Jesus era também não apenas uma visão presente daquela época, mas uma visão escatológica. Ele viu a igreja lá na frente, ele viu a igreja atual, ele viu quem somos, ele orou por nós. O importante é saber até que ponto nós, pastores, pregadores, ensinadores, estudiosos, sabemos aproveitar a oração de Jesus pela igreja atual e fazer com que a igreja atual tome consciência de que, se ela não tem a bênção que deveria ter, é porque está deixando de lado, pondo em relevo a oração que Jesus fez por nós. Ele orou pela nossa unidade, ele orou pela unidade da doutrina, da fé cristã. Ele orou por isso. Então essa lição é de uma riqueza enorme para aqueles que querem, de fato, alcançar vitórias em suas vidas, a vitória em seus ministérios de um modo especial. A lição de número 12 trata do julgamento à ressurreição. Ali tem uma expressão marcante, que é "está consumado", né? Qual é a importância dessa expressão e o que professores, superintendentes e aqueles que estão na escola dominical não podem deixar de transmitir, ao mesmo tempo de receber no coração, para que possam ter uma efetividade e manter a chama acesa? Na verdade, essa expressão "está consumado" não é o fim de tudo. Não quer dizer que tudo acabou ali. Na verdade, "está consumado" é o início de tudo que nós vivemos hoje. Essa expressão, Jesus estava dizendo ao Pai: Pai, eu cumpri todo o teu desígnio. Eu fiz toda a obra que tinha que ser feita até aqui. E daqui para frente, é em cima da força dessa palavra que a igreja evangeliza o mundo e que a igreja aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Pastor, estamos chegando à última pergunta, que diz respeito à lição de número 13. Renovação e esperança é o título dela. Quando Jesus foi aos céus, os discípulos esperavam que ele retornasse, né? Havia uma expectativa da aparição de Jesus. O que essa expectativa, ainda hoje, vai falar, vai comunicar para a igreja? Para confirmar a ressurreição,
Jesus apareceu pelo menos umas 10 vezes, pelo menos eu cito isso na revista de escola dominical, em várias situações em que os seus discípulos ainda estavam em dúvida, ainda estavam com dificuldades para aceitar e para entender. Jesus apareceu a eles para confirmar, e é baseado exatamente na declaração de que ele já ressuscitou que nós baseamos a nossa fé cristã. O que quer dizer o seguinte: não é necessário que hoje Jesus tenha que aparecer outras vezes. Ele pode. Não há nada na Bíblia que impeça que Jesus possa aparecer a nós de algum modo para se revelar e se mostrar. Mas hoje, essencialmente, nós temos o quê? A presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é uma presença real, onde Jesus faz valer e lembrar quem foi Jesus. Porque qual é o papel do Espírito Santo nos tempos atuais e na vida da igreja? Glorificar a Jesus na obra que ele realizou. É isso que nós temos que levar em conta. Então, as aparições de Jesus vieram confirmar a sua ressurreição, e a mensagem da sua ressurreição só tem valor exatamente por isso, porque nós cremos que ele não apenas ressuscitou, mas que um dia ele vai voltar, e ao voltar, a sua igreja, os vivos e os mortos em Cristo, que ressuscitarão, terão um encontro com o Senhor para sempre. Muito bem, que bom que o senhor fez essa relação aí com a escatologia, porque nós não podemos perder de vista, irmãos, que um dia Jesus vai voltar. E nós temos que esperar como se fosse hoje, porque mantendo a expectativa, a gente evita uma porção de erros, uma porção de coisas, porque nós estamos aguardando o noivo, o nosso Deus, o nosso Salvador. Pastor Elianai, nós estamos chegando aqui ao final da entrevista. Eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera e desse uma palavra para aquele irmão, para aquela irmã que nos acompanham, que estarão trabalhando na escola dominical. Nesta última lição nós tratamos da esperança. E a esperança é que domina o nosso coração. E a esperança que nós temos é que Jesus virá antes da grande tribulação. Eu faço questão de dizer isso porque tem muito crente pregando que a igreja vai conhecer o anticristo, que a igreja vai entrar na grande tribulação. A grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para o mundo, e especialmente para o povo judeu. Antes que isso aconteça, ele virá para nos buscar. Meu desejo, meu irmão, é que você tire o maior proveito possível de todas as verdades que nós procuramos desenvolver. Ninguém é dono da verdade. Eu não sou dono da teologia. O que eu sei de teologia, eu procuro transmitir dentro das minhas limitações. E eu faço no temor do Senhor, desejando que o Espírito Santo abra a sua mente. Minha oração é aquela que Paulo fez pela igreja, para que o Senhor abra os olhos do entendimento dos irmãos para entenderem as verdades que nós ensinamos nessa revista. Tenha bom proveito em nome de Jesus. Amém. Muito bem, e nós chegamos ao final dessa entrevista. Quero lembrar a você que nós teremos videoaulas do pastor Elianai Cabral disponíveis lá no canal da CPAD no YouTube. Nós temos o livro de apoio, né, disponível já para você adquirir nas melhores livrarias, nas livrarias CPAD, e também no site cpad.com.br. Pode ligar também, caso queira telefonar para a CPAD, 0800 021 7373. Ok? Livro disponível, revista Ensinador Cristão, que também é uma revista importante para quem trabalha com a escola dominical. E as revistas que você já conhece. Bom, quero agradecer a essa oportunidade ao pastor Elianai Cabral e a você que nos acompanhou nessa entrevista. Até uma próxima oportunidade. Tenha um grande trimestre em nome de Jesus.